O cão parou de andar, depois rosnou, e então começou a latir para ela, só para ela. Isadora congelou no meio da agência, a mão sobre a barriga, tentando entender se o que sentia era apenas constrangimento ou algo pior. O segurança tentou puxar a guia, dar comandos. Nada funcionava. O pastor belga só encarava, firme, como se enxergasse o que ninguém mais via. E pela primeira vez desde o início da gestação, Isadora sentiu medo. Um medo que não vinha de fora, mas de dentro. Era para ser apenas mais uma manhã comum. As portas giratórias do Banco Central de Santa Luzia se abriram pontualmente às 9, e o saguão, ainda silencioso, foi ganhando ritmo com passos apressados, carteiras nas mãos e conversas contidas. Isadora entrou junto com os primeiros clientes, buscando com os olhos o guichê de atendimento preferencial. Estava no terceiro trimestre de gestação, sentia o corpo mais lento, mas queria resolver aquilo rápido. Só um depósito. 10 minutos no máximo. Estava quase alcançando a fila quando ouviu o latido. Segundo, insistente, direcionado, ela parou. A mão foi direto ao ventre, mais por instinto do que por dor. Mas naquele segundo exato, algo ali dentro estremeceu. Do outro lado da sala, um pastor belga de pelagem escura puxava a guia com força. Os pelos do dorso eriçados, o rosnado vibrando baixo, os olhos fixos nela, só nela. O segurança tentou contê-lo. Chamou seu nome. Nada. E pela primeira vez desde que engravidou, Isadora não soube se o que sentia era vergonha ou medo. Um medo estranho, que não vinha de fora, vinha de dentro. Pablo, segura ele, chamou a gerente ao ver a tensão se espalhar entre os clientes. Mas Pablo já o segurava com as duas mãos, os pés fincados no chão encerado. Ele era segurança do banco há 6 anos, mas nunca vira o animal reagir assim. E conhecia Thor como conhecia o próprio relógio de pulso. Confiável, treinado, preciso, nunca agressivo sem razão. Senhora, disse ele tentando manter a calma. O cão está identificando algo estranho. Por gentileza, venha comigo até a sala de segurança. Eu só vim depositar um cheque. Estou grávida, é só isso, murmurou Isadora confusa, os olhos buscando apoio em rostos que só ofereciam julgamento. Outro latido, mais alto, mais agudo, como um alerta lançado ao ar. O silêncio que se seguiu era denso, desconfortável. Não o silêncio da calma, mas o de quem observa à distância, como plateia diante de algo que ainda não entende, mas já julga. Alguns clientes recuaram 2 passos, como se o perigo estivesse em suspensão no ar. Outros sacaram o celular prontos para registrar algo, mesmo sem saber o que. Isadora encolheu os ombros. Assustada, já não sabia se era medo ou vergonha que sentia. Pablo respirou fundo, tentando manter a autoridade sem perder a humanidade. Ninguém está dizendo que a senhora fez algo errado. É só um protocolo. Uma verificação rápida, tudo bem? Mas Thor não facilitava. O corpo do cão tremia como se pressentisse um terremoto que só ele pudesse ouvir. E no olhar dele havia algo que gritava mesmo em silêncio. Tem mais aqui do que parece. A sala de segurança do banco era compacta, paredes espelhadas, cheiro de café requentado e tensão. Lá dentro, o ar parecia mais denso, talvez pelo espaço fechado, talvez pelo que ninguém conseguia nomear ainda. Isadora sentou-se devagar, a respiração curta, os olhos úmidos, as mãos sobre a barriga como um escudo. Do lado de fora, Thor arranhava a porta com insistência, rosnando baixo, não por agressividade, mas por urgência. Pablo permaneceu próximo sem dizer nada por um momento. Depois, falou baixo, quase como quem pensa em voz alta. Ele nunca faz isso. Imediatamente, Isadora rebateu. É só um cachorro. Talvez tenha se confundido, tentando recuperar o controle, mas sua voz tremia nas bordas. Ele se virou devagar. Não, ele não se confunde. Thor não reage a perfumes, nem a nervosismo comum. Fez uma pausa observando a mulher à sua frente. Ele só reage quando algo não está certo. Isadora desviou o olhar. Thor havia chegado há pouco mais de 2 anos. Era um resgatado do batalhão da polícia, reabilitado para funções civis. Pablo foi o primeiro a estender a mão quando o cão ainda se encolhia num canto da sala de adestramento. Treinaram juntos por meses. Passaram por simulações, testes de estresse, longas madrugadas entre corredores vazios e alarmes falsos. Pablo não confiava em muita gente, mas confiava naquele animal como confiava em si mesmo. Thor nunca falhava. E agora estava em estado de alerta máximo. Por quê? Na sala, Isadora se mexia na cadeira.
Uma gota de suor escorria por sua têmpora. Eu só queria resolver um assunto rápido. Não tenho nada de errado comigo, mas algo no modo como ela dizia aquilo parecia não convencer nem a si própria. Thor agora gemia. Um som baixo, cortado, como se pressentisse uma urgência que ninguém mais compreendia. Pablo trocou um olhar com uma das atendentes que monitorava a câmera térmica da sala. Ela está com temperatura irregular, murmurou a colega. Pressão alta também, completou um segundo agente, olhando o monitor biométrico que haviam implantado como protocolo pós-pandemia. Isadora curvou o corpo, levando as mãos à barriga. Acho que tem alguma coisa errada, disse, mais assustada do que aflita. E foi aí que Thor latiu de novo. Um único som, preciso, cortante. Pablo sentiu o estômago revirar. Aquilo não era mais um alerta, era um pedido de socorro. O monitor cardíaco apitou mais uma vez. 60 por 35, murmurou o técnico de saúde, quase sem acreditar. Ela está entrando em colapso. A pele de Isadora agora tinha um brilho molhado. O suor escorria em linhas rápidas pela testa, pelo pescoço. A boca entreaberta tentava formar palavras, mas só saíam fragmentos de som, sem força, sem direção. Está doendo. Aqui, apontou para o lado direito da barriga. Mas não pode ser. Ainda não é hora. Pablo se aproximou, agachando-se ao lado da cadeira. Você tem alguma condição médica? Algum histórico que a gente precise saber? Ela tentou negar com a cabeça, mas hesitou. Só anemia. E pré-eclâmpsia no início da gestação. Mas passou, acho que passou. Na sala ao lado, Thor uivava baixinho. Um som fino, quase desesperado. Estava deitado, com a cabeça encostada na porta de vidro, como se tentasse atravessá-la. O gerente, que observava tudo de longe, aproximou-se de Pablo. Se for um mal-estar comum, a ambulância pode levar mais de 20 minutos. Mas se for algo grave, não dá tempo, cortou Pablo, se levantando. Eu conheço esse cão. Ele nunca ficou assim. Se ele está implorando, é porque não é simples. De repente, Isadora se curvou para a frente. O corpo tremia. Um som gutural escapou de sua garganta. Me ajuda, disse com um fio de voz. O silêncio foi absoluto. Só o som do ar-condicionado e o rosnado crescente de Thor do lado de fora preenchiam o ambiente. Seria um parto prematuro? Ou há algo mais escondido por trás da dor? O que exatamente o cão está sentindo que ninguém mais percebe? Pablo não esperou. Liga agora para o SAMU, disse a colega mais próxima, com a voz firme, mas os olhos cravados em Isadora. Código vermelho. Gestante em risco, queda súbita de pressão, possível perda de consciência iminente. Virou-se para outro funcionário do banco. Traz uma cadeira de rodas. Depressa. Ela não vai conseguir dar mais um passo. Do lado de fora, Thor começou a arranhar a porta com força. Era como se estivesse tentando salvar alguém trancado embaixo d'água. Pablo observava tudo com a garganta seca, a mente girando. Já tinha visto cães identificarem armas, drogas escondidas, até doenças graves. Mas aquilo parecia outra coisa. O som das sirenes ecoou pela avenida antes que a ambulância virasse a esquina. Do lado de fora do banco, 2 seguranças já haviam isolado a entrada, afastando curiosos. Em segundos, os paramédicos saltaram do veículo, carregando mochilas, maca dobrável e equipamentos de suporte avançado. Gestante com perda de consciência e sinais de hipotensão, informou Pablo, enquanto os conduzia até a sala de segurança. Isadora estava quase desmaiada. A cabeça tombava para o lado, os lábios já azulados e sua respiração era rasa, irregular. Não reagiu nem quando a equipe começou a erguê-la com cuidado. Saturação abaixo de 85, murmurou uma das técnicas. Inicia oxigênio. Linha venosa já. Vamos precisar agir rápido, completou o líder da equipe, ajustando o oxímetro. Thor seguiu junto até a calçada. Choramingava. O corpo colado às rodas da maca, como se recusasse a deixá-la ir sozinha. Pablo segurava a guia com força, mas o coração parecia fora do peito. Algo nele gritava para ir junto, e por um momento ele considerou. Mas a ambulância já se afastava entre os carros, abrindo caminho com a sirene viva, o tempo correndo como nunca. No hospital, o clima era outro. Urgência não era exceção, era regra. A equipe entrou direto na ala de emergência obstétrica. No trajeto, os exames começaram ainda em movimento. Frequência fetal instável, avisou uma das médicas, consultando o monitor portátil. E aqui, o que é isso? Perguntou outro, examinando o abdômen com o ultrassom. O olhar dele endureceu. Ruptura uterina. Hemorragia interna já em estágio avançado. O silêncio entre os profissionais durou apenas segundos. E foi o suficiente para saberem. Estavam numa corrida
contra o tempo. "Sala de cirurgia agora!" gritou alguém. "Se ela apagar de vez, não vamos conseguir estabilizar nem ela, nem o bebê." Horas depois, já no início da noite, Pablo chegou ao hospital com o uniforme suado e a guia de Thor enrolada na mão. O cão andava ao lado dele, mais calmo, mas ainda com os olhos alertas, atentos a cada som de corredor. Ele se identificou na recepção, explicou o ocorrido, mostrou o boletim de ocorrência preenchido às pressas. "Ela foi levada direto para a cirurgia de emergência", respondeu a atendente com um olhar cauteloso. "Eu vou ver se o plantonista pode conversar com o senhor." Pablo aguardou em pé. Thor deitou ao lado da porta, a cabeça apoiada sobre as patas, como se já soubesse que o momento ainda não havia terminado. Quando o médico finalmente apareceu, os olhos vermelhos e o jaleco amassado diziam mais que qualquer relatório. "Ela sobreviveu, foi por muito pouco. O bebê também está vivo, mas está na UTI neonatal", disse direto. Pablo soltou o ar devagar, como se só então lembrasse que podia respirar. "A ruptura começou provavelmente durante a madrugada", continuou o médico. "Mas como não houve dor contínua, ninguém percebeu. Se o atendimento tivesse atrasado mais 10 minutos, ele não terminou a frase. A equipe agiu com precisão. Foi o tempo exato." Pablo assentiu, ainda em choque. "E como souberam que ela estava em risco? Ela não chegou a relatar nada com clareza, certo?" Pablo hesitou, depois olhou para baixo. Thor, deitado ao seu lado, mantinha os olhos fixos na entrada da ala cirúrgica. "Foi ele", respondeu com a voz embargada. "Ninguém mais viu, mas ele sentiu." O médico ficou em silêncio por alguns segundos, como se digerisse a resposta. Então balançou a cabeça, levemente admirado. "Bom, então ele salvou 2 vidas hoje." Thor não se moveu, só continuou ali, sereno, como se aquilo tudo fosse parte do que nasceu para fazer. 2 dias se passaram desde aquela correria de sirenes e bisturis. Agora, o hospital respirava num compasso mais lento. Os corredores já não corriam, apenas andavam. A vida havia retomado sua rotina, mas não sem deixar marcas. Na ala materno-infantil, o quarto 212 mantinha uma penumbra suave. Isadora estava sentada na cama, um travesseiro dobrado nas costas, o lençol repousando sobre as pernas. O olhar ainda trazia o cansaço de quem quase cruzou a linha, mas também a clareza de quem voltou. Ao lado da cama, uma incubadora de acrílico iluminava suavemente o canto do quarto. Ali dentro, o bebê dormia, envolto em sensores e fios delicados, o peitinho subindo e descendo com esforço, mas com vontade. Foi quando a porta se abriu com um rangido discreto. Pablo apareceu primeiro. Trazia nas mãos um bilhete dobrado, deixado pela equipe da triagem, que quis registrar o gesto do cão em prontuário. E atrás dele, Thor. O cão entrou devagar. Nenhuma pressa, nenhum ruído. Apenas a certeza tranquila de quem sabia onde estava indo. Farejou o ar com leveza, como se quisesse confirmar que estava tudo bem. E então caminhou até a lateral da cama, parando ao alcance dela. Isadora levou alguns segundos para acreditar. Depois, os olhos se encheram antes mesmo que o sorriso conseguisse surgir. "Você..." disse com a voz embargada. "Você soube, não foi?" Estendeu a mão. Devagar, Thor se aproximou mais e encostou o focinho em seus dedos com uma delicadeza impossível para alguém tão grande. Ela não disse mais nada. Não precisava. Pablo, em silêncio, ficou ao fundo. Aquele momento não era dele. Isadora então esticou a mão até o criado mudo. Pegou uma folha de caderno e uma caneta esferográfica. Escreveu devagar, as mãos ainda fracas, mas firmes o suficiente. Dobrou o papel e o entregou a Pablo. "Lê para ele." Ele assentiu. Abriu o bilhete com cuidado, como quem desdobra algo mais valioso que palavras. "Se um dia você esquecer quem é, lembre-se disso. Você ouviu a vida gritar quando ninguém mais escutava." Thor se acomodou no chão ao lado da cama, com um suspiro lento, como se finalmente pudesse descansar. A cabeça encostada na perna dela, os olhos fechados, como se naquele lugar, naquele instante, ele soubesse. Cumpriu o que veio fazer. E você, já viveu ou presenciou alguma situação em que um animal pressentiu algo que ninguém mais percebeu? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode tocar outras pessoas, assim como essa nos tocou hoje. Agora fique comigo e acompanhe nosso próximo vídeo. Te vejo lá.